movimento. Eduardo Bolsonaro participa do processo ao qual o senhor está envolvido? Não, Eduardo Bolsonaro não participa do processo. Quem participa do processo hoje é Trump Media, Rumble e Alexandre de Moraes. Ok? Em relação aos reclamos sobre o que o Eduardo está fazendo, obviamente, qualquer um que assiste a qualquer mídia vai saber quem é Eduardo e o que ele está fazendo. Em relação a isso, o único que acho apropriado para eu me manifestar é que quando as pessoas se encontram fisicamente no território dos Estados Unidos, as pessoas podem estar protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. Isso inclui um negocinho chamado Primeira Emenda, que é a liberdade de expressão. Então, nem Alexandre do Brasil, nenhum juiz do Coreia do Norte, nenhum juiz da Irã, nenhum juiz da Venezuela pode censurar um dissidente, né? Alguém que não concorda com você politicamente, porque fala coisas que te ofendem, ou que você não gosta de ouvir, ou que você se sente ameaçado. Então, vocês estão vendo aqui que ele comparou o Brasil com a Venezuela, a Coreia do Norte, com países que são ditadores. Então, comparando o Alexandre de Moraes a um ditador semelhante ao Maduro da Venezuela, que roubou as eleições e continua no cargo, né? Então, ele está dizendo que a liberdade de expressão está na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos e que é uma coisa sagrada. Lá nos Estados Unidos, os brasileiros que são naturalizados, que moram lá, que estão no território americano, como é o caso da Flávia, que tem um mandado de prisão com validade até 2030, expedida pelo Alexandre de Moraes, uma brasileira que já vive há 20 anos nos Estados Unidos, na Flórida, e que foi visitar seus parentes no Recife e viu que estava com mandado de prisão e conseguiu escapar pelo seu passaporte americano. Mas ela não volta mais ao Brasil, ela pode ser presa. Então isso que aconteceu com a Flávia, com Alan dos Santos, com o Monark, com vários outros, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro agora, isso é violação, né, dos direitos humanos, da soberania dos Estados Unidos, né, e da liberdade de expressão. E ele compara claramente nessa fala que humilha, né, a classe dos advogados, quer dizer, do direito aqui no Brasil, mostrando que o Brasil é uma ditadura. Então não são palavras de bolsonaristas, pessoas extremistas que estão dizendo que o Brasil vive numa ditadura. São palavras de advogados dos Estados Unidos, né? Então quer dizer que os advogados dos Estados Unidos, o Trump, todos esses que estão falando que o Brasil está vivendo uma ditadura, isso tudo é fake news? Não, isso não é possível, né? Você não pode acreditar nisso, ninguém pode acreditar nisso, nem sendo da esquerda, da direita, do centro, do meio. E vivemos numa ditadura. E ele comparou Alexandre de Moraes a um ditador com essas palavras. Quando essas pessoas estão no território dos Estados Unidos. Estados Unidos tem mais de 230 anos de história com dissidentes do mundo inteiro que vão para o território americano e falam de tudo, né? Isso tem incomodado a muitos governos ao longo de muitos anos. Coreia do Norte, Venezuela, governo da China, na União Soviética era terrível cada vez que um russo chegava. O governo, pergunta para o governo cubano quanto que eles gostam, tudo que os cubanos que estão na Flórida falam. Mas é assim que funciona. Então, infelizmente, não vai ter uma exceção para Alexandre de que todos os outros governos autoritários ao longo da história quiseram censurar aquela dissidente político que se encontra no território americano, falando que, obviamente, ele não pode falar no país dele. Senhores buscaram um tribunal na Flórida para questionar atos supostamente de censura do ministro do Supremo Tribunal Federal, ela já se repete há um tempo. Então, são ofensivas jurídicas dos senhores lá na Justiça dos Estados Unidos contra um membro do Judiciário brasileiro. Bom, só para esclarecer, é só uma ação, não são múltiplas ações. O que a gente fez foi incorporar novas alegações e novos pedidos para a juíza no mesmo processo que a gente começou em fevereiro. Eu não chamaria de ofensivas ou ataques, porque não é o que são, tá? A verdade, o único que está acontecendo aqui é que as empresas estão tomando medidas defensivas, não ofensivas. Por que defensivas? Porque ninguém mandou ao ministro a encaminhar ordens de censura sigilosas para a Rumble nos Estados Unidos para censurar residentes dos Estados Unidos e parar a monetização de contas dentro do território dos Estados Unidos. Ninguém mandou ele fazer isso, e menos ainda ninguém mandou ele fazer, pelo menos com certeza a Rumble e a Trump Media não mandaram ele fazer isso. Se alguém mais mandou, não sei, mas essa é uma ação que veio
de Brasília para os Estados Unidos. As ações que estão sendo tomadas agora são defensivas. Primeiro, a gente pediu que seja invalidado e reconhecido que essas leis não são executáveis, que os mandados não são executáveis, que os mandados são ilegais. O Departamento de Estado tem respondido a essa manifestação, o Departamento de Justiça tem se manifestado também, né? E, obviamente, o ministro é bem-vindo a apresentar uma defesa, a explicar por que ele acha que as ações dele, né, no caso da Rumble, cumprem com os tratados internacionais Brasil, Estados Unidos, que todo o resto do judiciário brasileiro respeita todos os dias, tá? Todo delegado da Polícia Federal sabe como fazer o protocolo e como seguir. E esse aqui é um caso único, porque não tem outros casos que eu saiba de juízes brasileiros fazendo o que o ministro está fazendo. Você viu pela fala do advogado Martin de Luca, advogado das redes sociais de Donald Trump, Trust Social, que ele diz que não são vários processos. É o mesmo processo que foi aberto em fevereiro, que está sendo acrescentado mais essa ação de indenização para que o Moraes vá até os Estados Unidos comparecer para levar a sua defesa. Mas eu acho muito isso difícil de acontecer, porque o Alexandre de Moraes é muito orgulhoso e parece que ele não está nem aí para o Trump, para essas coisas que estão acontecendo. Vai deixar rolar e vai à revelia. E aí parece que é isso que o Trump quer, que indo à revelia, ele vai ser sancionado com várias outras sanções ainda piores, né? Então a gente nota que o Brasil está sendo envergonhado e manchado no ambiente internacional por causa do Alexandre de Moraes, por causa do STF, entendeu? Então não são sonhos, coisas das cabeças dos bolsonaristas, de Bolsonaro, não é nada disso. São coisas, aberrações, ilegalidades que estão acontecendo no âmbito, né, dos Estados Unidos ali. E o advogado expôs claramente que países que fazem isso, de vez em quando, são países ditatoriais, não tem nada a ver com democracia. Entendeu? Então, quando a gente fala que a gente vive numa ditadura no Brasil, a gente não está exagerando, sendo extremista. É a realidade hoje do nosso país. Então, o advogado Martin de Luca, que representa a Trump Media e Tecnologia Group, Trust Social, a plataforma do Trump, e o Rumble, que é uma plataforma de vídeo semelhante do YouTube, que ele banalizou, quer dizer, ele deletou essa plataforma aqui do Brasil já há algum tempo. As contas que eu tinha ali também no Rumble, nós aqui, foram deletadas, sumiu, porque ele foi excluído aqui do Brasil. Isso é censura, entendeu? Ele mandou desmonetizar canais, contas lá fora nos Estados Unidos de brasileiros, né? Caso de Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, perseguindo essas pessoas até hoje. Isso fere a emenda, né, a primeira emenda da Constituição Federal Americana. Então isso é ditadura. Ele está violando a lei. Explica porque levou o ministro do STF, esse advogado faz isso, que o Alexandre de Moraes, aos tribunais federais da Flórida. Na ação, as empresas alegam que o magistrado brasileiro extrapolou poderes ao tentar impor ordens de mordaça, diz ele, a cidadãos e companhias que operam nos Estados Unidos. Então, se o Alan dos Santos é um cidadão americano, ele fez isso com ele, tentando derrubar o seu perfil, tentando calar a sua boca, tentando desmonetizar suas contas. Isso violou a lei federal dos Estados Unidos. Isso é um crime terrível. E eles estão dando oportunidade para o Alexandre de Moraes se explicar nessa defesa, numa ação defensiva, como diz ele. Mas eu não acredito que ele vai fazer nada, ele vai deixar rolar. Violou também a primeira emenda da Constituição Federal Americana, que protege a liberdade de expressão. Isso, eu acho que o Alexandre de Moraes não sabe o que é liberdade de expressão. Ele vem passando por cima disso em todo momento, né? Agora com a Carla Zambelli, pegou o filho dela, a mãe, bloqueou tudo, trancou as contas, bancos, tudo, né? Redes sociais da mãe e do filho da Carla Zambelli, que não tem nada a ver com a Carla Zambelli, entendeu? Então isso ele está ferindo a liberdade de expressão das pessoas, dos deputados, de todo mundo. E ignorou tratados bilaterais de assistência jurídica entre o Brasil e os Estados Unidos, ao enviar e-mails sigilosos, sem passar por um procedimento, né, oficial do Departamento de Estado, nem pela Justiça norte-americana. Ele vem fazendo as coisas da cabeça dele, parece que ele não estudou direito, ou então não quer saber, e acha que nos Estados Unidos o resto do mundo é igual ao Brasil.
né? Que dá o jeitinho brasileiro. Você tem dinheiro, está com a conta gorda, você chega lá, dá um jeitinho e entra pela janela. Não é assim. Lá nos Estados Unidos não é assim. Então ele está enrolado com esse processo, que é um só, mas que estão sendo acrescentadas várias outras coisas em cima desse processo, e agora a indenização que eles estão pedindo e ele comparecer até os Estados Unidos, que eu acho muito difícil, entendeu? Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas é isso que o Brasil está vivendo. Então essa posição de dizer que o Brasil vive uma ditadura não é uma posição minha, não é uma posição dos bolsonaristas, é uma posição do mundo inteiro, principalmente dos advogados e juristas dos Estados Unidos, e muitos aqui do Brasil também já viram, entendeu? Não é errado, uma coisa errada, incorreta, falar que estamos vivendo uma ditadura, porque essa é a verdade. São pessoas que não entenderam ainda que acreditam que vivemos numa democracia, entendeu? Seja membro deste canal. Tem acesso e benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.